O lado oculto da transição planetária. Médium Vanderlei Oliveira. Pelo espírito Maria Modesto Cravo. Capítulo 7. Dirigentes também precisam de ajuda. Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 5. Encerradas as atividades daquela noite, solicitei a 2 guardiões que auxiliassem Maurício no desdobramento pelo sono, pois gostaria de vê-lo no Hospital Esperança. Passadas 2 horas depois do término da reunião, recebi a notícia de que o dirigente não conseguia efetuar seu deslocamento astral. Ele se mantinha com a mente fixa nas recordações do que acabara de acontecer, muito atordoado e supondo-se vítima de uma obsessão. Não tive outra alternativa a não ser ir até a sua residência. Era um instante muito crucial. A mente de Maurício fervilhava de dúvidas e intenções. Ao chegar, vi com clareza a posição mental de confusão e tormenta. Apesar de estar dormindo no corpo, ele se encontrava dentro do quarto, espiritualmente desdobrado, andando de um lado para o outro. Solicitei aos amigos que me acompanhavam que dirigissem uma concentração de energias sobre o sistema nervoso vegetativo do seu corpo físico e, imediatamente, foi como se um vínculo energético tivesse sido cortado. Ele saiu do circuito mental fechado e me viu. Dona Modesta, a senhora na minha casa? Ou é um sonho? Sou eu mesma, meu filho. Vamos conversar um pouco? Queria ver minha avó Mariana. Ela está aqui? Nesse momento não, Maurício, mas quase todas as noites é ela quem embala seus sonhos e durante o dia tenta ampará-lo nas lutas que você vem enfrentando. Acalme-se, vamos conversar. Dona Modesta, estou obsediado porque senti energias tão ruins em Paulo. Ele está mesmo debaixo de forças negativas para afundar o centro? Depois de tudo que aconteceu hoje no grupo Espírita Fraternidade, já não sei mais o que pensar e nem o que fazer. A senhora sabia que, ou melhor, a senhora disse que sabia das minhas lutas pessoais. Então, conhece o meu segredo com a avó Mariana? Como admitir uma conduta tão negativa do sexo como a de Paulo? Tudo o que aprendi sobre o assunto me levou a outra direção. Nem sei se devo mais voltar ao grupo espírita Fraternidade. Depois de tudo o que aconteceu, a senhora percebe como estou desorientado? Dê-me suas mãos, Maurício. E peguei as mãos dele em minha mão esquerda. Coloquei a mão direita espalmada sobre o seu chakra frontal. Repita comigo, meu filho. Pai, tem piedade de mim, que carrego a alma soterrada pelos escombros da dor. Fortalece-me para que eu consiga me conectar com minha luz e possa sair desse tormento e dessa fixação. Acalma meu coração e que os seus raios de compaixão e amor possam me trazer harmonia. Acalme-se, Maurício, respire fundo. Acalme-se, respire fundo. Após alguns momentos, ele começou a se tranquilizar e eu pedi que se sentasse à beira de sua cama. Meu filho, a primeira orientação a lhe passar é a de que me ouça com toda a atenção possível e sem me interromper. Estamos tomando providências para que você se lembre de tudo quando regressar ao seu corpo material. Depois, você poderá fazer suas perguntas.
Não é a homossexualidade que determina o tipo de energia que você sente em Paulo. É muito comum nos relacionamentos humanos detectarmos em alguém alguma coisa que nos incomoda, e isso ocorre mais frequentemente quando aquela pessoa tem algo que corresponde às nossas próprias mazelas. Não é a única coisa, ou melhor, não é a única causa que explica esse desconforto, mas, no seu caso, é exatamente isso que acontece. Eu sei as lutas e os desafios enfrentados por você com a homossexualidade reprimida e quais foram as reais consequências psicológicas disso para você. Para cada pessoa, a sexualidade é vivida, sentida e aplicada de modo muito particular. Por essa razão, traçar normas ou diretrizes coletivas é uma postura de pouca utilidade. Para você, a contenção atendeu até agora. Entretanto, trouxe efeitos na sua forma de entender e viver a sua sexualidade. A própria rigidez de conduta durante seus 30 anos de vida reflete que algo está em desarmonia na sua vida psíquica. A repressão pode sim trazer ótimos resultados para o espírito que decidiu, por várias razões, não mais viver a experiência homossexual, dependendo de pessoa para pessoa, e também de como ela aplica sua energia sexual perante a vida. Entretanto, é necessário apurar quantas foram as reencarnações em que o espírito viveu a homoafetividade, qual o grau de intensidade afetiva nas relações, o que essas experiências trouxeram a seus arquivos mentais ao longo dessas vidas e ainda saber por qual motivo o espírito decidiu por essa mudança. Cada história é uma história. Haverá quem opte por sublimação das forças sexuais e, no entanto, vai desenvolver uma conduta patológica. Sexo e vida mental andam juntos nos horizontes da saúde e da doença. E a abstinência não pode ser recomendação para todos diante dos apelos sexuais. Se para alguém, como para Paulo, a experiência homoafetiva é a única alternativa de prazer, vida amorosa e alegria no compartilhamento do afeto, que ela seja vivida com os melhores ingredientes do respeito, da fidelidade, do amor e da dignidade. A postura de Paulo mexeu com seu sombrio, porque ele é um modelo do que possivelmente você desejaria ser. Ter de reconhecer isso é uma agressão ao seu atual estilo de vida. Você tentou eliminar por fora o que não consegue por dentro, meu filho. Paulo não está obsediado. E para sua orientação, um estado mental como o seu é muito mais propício a uma obsessão que o dele. Você está indefinido em seus desejos. Sua mente se mantém na faixa das fantasias com homens e sua vitalidade masculina está quase nula, causando sofrimento à sua companheira. Você está em um momento muito delicado de decisão, Maurício. É isso que queria lhe dizer. Dona Modesta de Deus, minha situação está ruim demais. O que devo fazer? Procure ajuda. Que tipo de ajuda? Desobsessão? Nada disso, Maurício. Que mania é essa dos espíritas com desobsessão? Exorcize primeiro os seus próprios demônios. Busque ajuda psicológica, meu filho.
Sua situação não se resolve com passes, água fluidificada e desobsessão. Isso você já tem recebido a contento na tarefa do tratamento no Grupo Espírita Fraternidade. Você precisa de honestidade emocional, clareza de propósitos perante a vida. Procure o autoconhecimento. Dona Modesta, acaso a senhora estaria me recomendando assumir? Sim, de alguma forma. Recomendo-lhe assumir que tem algo dentro de você a resolver, assumir sua luz e não sua tormenta, assumir que merece ser feliz e que necessita realizar algo para ser quem você é, ajustando-se com seu próprio reencarnatório. A homoafetividade está em meu projeto? Você é quem vai descobrir. Isso pode ser resolvido, ou melhor, pode ser respondido. Essa consciência tem que ser conquistada. Isso me angustia muito, mentora querida. A angústia pode ser motivadora quando a alma cansa de sofrer. Então terei que assumir a homoafetividade? Não sei, se for necessário. Eu tenho filhos e uma esposa, tenho parentes. Sim, eu entendo sua opressão, mas nenhum deles vive as dores que você experimenta. Nenhum deles é tão responsável por você ser quem é. Não se atormente com quem está à sua volta no momento, porque o que mais tem valor agora é você olhar para a sua realidade, compreender suas reais necessidades, escutar o grito da sua alma. Depois é outra etapa. Assumir não a conduta homoafetiva, mas assumir que você é homoafetivo. Olhar para isso sem os preconceitos e sem as hipocrisias que tanto lhe fazem sofrer já mudará muito o seu estado mental. Será um avanço parar de conflitar com a sua sexualidade. Mas e se acaso eu resolver que desejo ser assim? Seja. As coisas não são tão simples, dona Modesta. Eu reconheço, e por sua razão, recomendo como primeiro passo ajuda terapêutica. Não queira tomar decisões sem antes investigar com detalhes sua realidade pessoal. Muito antes de mudanças comportamentais, você necessita de encontrar, ou melhor, se encontrar e ter um olhar generoso com as suas tendências e desejos sexuais. Isso vai lhe fazer um bem enorme. Nem todos que assumem essa coragem de se olhar necessariamente decidem mudar a conduta sexual. Existem muitos casos. E a quem procurar, dona Modesta? Lembra-se do doutor Júlio? Sim, eu me lembro. É a melhor, é o melhor e mais preparado profissional a ser procurado neste momento. O fato de ser perseguido pelo movimento da unificação por tratar abertamente dos assuntos da vida psicológica e sexual nos centros espíritas, sob a ótica espiritual, ajudou-o a entender profundamente as necessidades humanas nessa área. Parece que tudo está arruinado na minha vida. Que impressionante! Paulo, João Cristóvão, agora o Júlio, que nunca valorizei. Enfim, estou sendo obrigado a rever meus conceitos e meus julgamentos infelizes. Que bom que você está consciente disso, meu filho. Sem querer generalizar, em uma comunidade espírita em que se prega tanto a rigidez de padrões, ter a coragem de rever o entendimento é uma atitude a ser aprovada.
Há uma hipnose coletiva sombria na comunidade espírita, que é muito difícil de ser rompida, e são poucos os que a ela não se associam. Existe, por acaso, uma obsessão coletiva na comunidade espírita? Não se trata de obsessão. Somos espíritos doentes em busca de cura, e a doutrina é o sagrado remédio de que necessitamos tomar para a nossa recuperação. Somos hipnotizados pelas nossas próprias sombras milenares. Bom, também não quero ficar falando de movimento espírita. Faço parte dele e nesta noite, por muito pouco, a minha atitude explodiria um barril de pólvora no grupo espírita Fraternidade. Sinto-me muito incomodado, ainda com tudo o que aconteceu, minha irmã. Como olhar de novo para Paulo e para o grupo? Apresentei minhas desculpas, mas não sei se isso é o suficiente para desfazer todo o mal-entendido que causei. Maurício, o que aconteceu no Grupo Espírita Fraternidade esta noite é a marca mais fiel da realidade dos grupos espíritas. Em sua maioria, pessoas falíveis, com pontos de vista rigorosos, pessoas com atitudes impulsivas, outras mais ponderadas. Com a soma de valores e imperfeições, todos nós, encarnados e desencarnados, tivemos nesta noite uma grande vitória. Grupo espírita é isso. O grupo pode ter saído vitorioso, dona Modesta, porém o que você sente? Sinto que tenho um grande desafio a vencer. Que ótimo! Ótimo, por quê? Antes de tudo acontecer, você sequer admitia pensar no assunto dessa forma. E agora tenho muito medo do que me espera. Já passei por momentos semelhantes alguns anos atrás, instantes de tormenta sexual, lutas e conflito interior. Receio que tudo isso volte. Vai voltar sim, meu filho. Todavia, agora você está mais maduro, mais experiente, com conquistas apreciáveis para superar e saber que destino dar ao seu combate interior. Tenho medo, muito medo do que me espera. Melhor, esse medo será fator de segurança. Vai se transformar em limite. A caminhada que lhe espera não pode ser feita aos saltos. Eu vou precisar muito da sua ajuda, dona Modesta. Não tenho mais em quem confiar. Tem sim, Maurício. Há uma família espiritual ao seu redor. Sua avó e outras entidades do bem lhe amparam os caminhos. E a senhora pode me explicar por que Paulo não sai da minha cabeça? Não consigo parar de pensar nele. O comportamento de Paulo, como já lhe disse, revirou todas as suas estruturas emocionais. Você sempre o apreciou pelo equilíbrio e comprometimento, além da gratidão de ter curado sua Juliana. E olhamos para a cama onde se encontravam lado a lado os corpos dele e de sua bela esposa, em sono profundo. Sua apreciação de um comportamento exemplar foi completamente invadida a partir do conhecimento do casamento do médium. Sua mente não encontrou material para conectar a relação, ou melhor, a orientação sexual e a conduta reta que nele apreciava. Não se trata de Paulo, embora em sua mente esteja fixa na imagem dele. Trata-se de novas conexões e pontos mentais que seu entendimento deverá conquistar com o auxílio da bondade e do respeito com relação a algo que para você era inconcebível. Sou um dirigente, dona Modesta. É imperdoável, a meu ver, que eu tenha feito tanta recriminação.
De que me serviram tantos anos de espiritismo, se na hora dos testes não só me descubro falível, mas como o pior doente, aquele que acusa o outro por causa do que não consegue resolver em seu próprio coração? Isso é verdade, Maurício. No entanto, a chave desse assunto está na forma como você se trata. Como assim, dona Modesta? Você construiu uma conduta avessa às suas tendências homoafetivas e passou a se tratar com muita cobrança e crueldade. Isso gerou uma energia que atraiu para perto de você as experiências que você recrimina em si mesmo. Já notou com que frequência, ao longo dos anos, pessoas homoafetivas sempre demonstraram interesse por você? É verdade. Nunca tinha me dado conta disso. O que você não sabe é que aqueles que se interessaram por você, sensíveis às suas energias psíquicas, tinham em sua estrutura a mesma forma de tratamento desumano e cruel consigo mesmos. Observe que, com Paolo, isso não aconteceu, exatamente porque ele se encontra em outra faixa de vivência. Seu incômodo, porém, era enorme com a pessoa dele, mesmo sem conhecimento da vivência do médium. Eu sou um homofóbico, dona Modesta? Dentro dos estreitos conceitos humanos, sim. Para nós, em uma visão cristã, você está sendo chamado a rever sua vida, seu modo de pensar e sua conexão com a realidade. Sou um preconceituoso. Envergonho-me de ser o que sou, sendo espírita. O espírita, meu filho, com, como qualquer religioso, é um aprendiz. A religião é como um remédio prontinho para ser tomado, e o religioso é o doente que precisa dele. Quando o religioso acredita que sua religião pode ajudar outras pessoas, ele apresenta sinais de que está começando a dar valor ao que está ingerindo. Quando o religioso acredita que sua religião é o único remédio que pode curar a todos, ele apresenta sinais de como está doente e do quanto precisa do remédio que está tomando. Quando o religioso acredita que está curado e que ele é mais importante que a religião, ele demonstra o nível da sua loucura. Religião é uma bênção quando não fazemos dela um trampolim para o nosso ego. Que adianta ser religioso e continuar a mesma pessoa? Religião só é remédio quando encontramos nela algo que nos torne melhores. Examine a si mesmo e verifique se está se tornando alguém mais querido, mais leve, mais amável e mais útil depois que começou a ingerir o remédio da sua religião. Eu reconheço minha melhora. Pois então, não tome a ocorrência dessa noite como se ela definisse tudo a seu respeito. Você apenas tem um desafio. Diga-se de passagem, antigo, que foi ignorado por um tempo e a vida lhe chama agora a resolver. Se não tivesse esses anos todos de escudo e serviço na doutrina, imagine que rumos as coisas poderiam tomar. A senhora tem razão. Nunca o nosso investimento em espiritualidade deixa de ter o valor para o nosso progresso. Nossa, dona Modesta, perdoe-me. Estão passando certas coisas pela minha cabeça que me deixam profundamente miserável e infeliz. Diga, e se um dia Paulo ou alguém do grupo souber de minhas lutas pessoais? Qual o problema? Como ficam as coisas? Que absurdo! Há algumas horas eu estava convicto, como dirigente,
de que tinha autoridade e estava amparado para expulsar alguém da obra que não me pertence. E, de repente, a luz que veio em meu favor foi tão exuberante que me sinto miserável. Queria curar a enfermidade do grupo espírita Fraternidade, sendo que eu sou a parte mais doente do processo. Que bom, meu filho, que em tão poucas horas você recuperou a lucidez. Nem queira saber o que temos enfrentado em outros ambientes espíritas por muito menos. É gente sendo afastada da tarefa por ser fumante, outras pessoas sendo recriminadas porque zelam pela vaidade e cuidado pessoal. Recentemente, uma professora de musculação foi afastada da evangelização. A alegação dos dirigentes? Ela estava dando um péssimo exemplo às suas crianças com a vaidade do corpo, que é algo transitório. A rejeição de alguns companheiros da doutrina à beleza, ao dinheiro e ao prazer é algo que demonstra um alto grau de desajuste interior. As incoerências não param por aí e nem valem a pena mencionar. O que aconteceu no grupo Espírita Fraternidade esta noite ficou na medida cristã e não poderia ser diferente. O grupo tem mais valores e conquistas. Um grupo espírita cristão não é formado por pessoas perfeitas, mas por pessoas dispostas a se entenderem. A concórdia parece ser a mais difícil conquista dos agrupamentos doutrinários. Vocês foram surpreendidos pelos seus próprios valores, a coragem de Susana, a honestidade de Elvira, a serenidade de Paulo, a ponderação de Silvério, e cada elemento do grupo, com sua parcela de luz, colaborou para os fins alcançados. Somente eu que fiquei fora desse contexto, não é, dona Modesta? De forma alguma. Sem humildades, você não passaria no teste. Você reconheceu pelo coração aquilo que a razão não deve, ou melhor, não teve como manter em seu pensamento. Isso é humildade. Se não fossem vocês, as coisas poderiam ter ido de mal a pior. Superamos, Maurício. Foi uma vitória do bem, uma vitória do amor. Isso é o que importa. Saímos todos mais fortes e mais experientes de tudo isso. Com certeza, olhando para as minhas necessidades, dona Modesta, fico pensando no que me faltou. Acreditei piamente que o serviço devotado ao próximo e o reconhecimento espírita fossem os caminhos da libertação da alma. Tantos anos passados nessa linha de ideal e ainda procedo de forma tão infantil. O que será que faltou, dona Modesta? As duas bandeiras mais iluminadas do Espiritismo, o conhecimento espiritual e o amor ao próximo, meu filho. Por incrível que pareça, estas são também as duas principais razões de vários companheiros de ideal. Chegaram aqui, no mundo espiritual, com uma terrível sensação de fracasso e queda interior. Como pode acontecer isso? Aprendemos algo de forma errada? Aprendemos sim, Maurício. Aprendemos a usar o conhecimento para limitar nossa soberba cultural e o serviço ao próximo, para nutrir nosso orgulho de grandeza. O que faltou está nos bastidores dessa soberba e desse orgulho. Faltou amor a si mesmo, cuidado a si mesmo, porque a informação doutrinária e o amor ao próximo sem esforço de mudança interior são caminhos perigosos para almas em nosso estágio de evolução. O amor a si próprio, por causa da dilatada ausência de habilidades emocionais, passou a ser considerado um ato de vaidade na comunidade espírita
e foi difundido como uma atitude de egoísmo. Isso incentivou o pensamento de que, quanto mais renúncia pessoal e esclarecimento, mais espiritualizada seria a criatura. Com essa cultura da negação de si próprio, surgiram adeptos fervorosos da ideia evangélica de que a felicidade não é deste mundo, defendendo ideias de que a grandeza da alma depende do padecimento do corpo e da negação dos interesses pessoais. Essa foi a base para que os fanáticos e alienados incorporassem culturalmente a definição errada de desprendimento e iluminação. Por isso, como lhe disse, afastam professoras de musculação dos serviços doutrinários ou pessoas de hábitos que eles acham nocivos, julgando exteriormente os seres humanos por meios de padrões infelizes, como o que é e o que não é ser espírita. Essa é uma lamentável atitude proveniente das nossas milenárias hipocrisias. Se alguém se afasta das atividades por um motivo pessoal, está sendo vigilante. Se alguém participa de tarefas ou responsabilidades no centro e resolve dedicar momentos para um esporte ou diversão, está utilizando mal o tempo, que é escasso. Essas posturas são defesas insensatas, provenientes da nossa pobreza espiritual, algo próprio de algumas como nós, que ainda não conquistamos nossas qualidades espirituais legítimas. Faltou isso a você, Maurício. Faltou também tempo para cuidar de você. Há uma cilada construída pela crença de que, realizando trabalhos pelo próximo e armazenando cultura espírita, estamos a caminho da iluminação. Isso necessita de revisão e complemento na forma como estão sendo aplicadas e entendidas as propostas mais divulgadas pelo movimento espírita. Esse complemento é a inclusão de si mesmo no processo. Isso muda toda a concepção do que é recomendável para que a alma conquiste, de fato, paz interior e possa amealhar seus valores eternos. Pobre de mim, dona Modesta, se adotasse essa forma de pensar perante os órgãos oficiais do Espiritismo. Você mesmo, Maurício, colocou-se dentro dessa prisão, fechou a cela e jogou a chave fora. Foi uma decisão pessoal. Como assim? Na seara espírita, ninguém é obrigado a seguir alguma entidade institucional ou balizar-se exclusivamente nesse ou naquele líder. O respeito e o amor que nutrimos uns pelos outros, inspirados nos ensinamentos de Jesus e nas bases morais do Espiritismo, são a nossa única e verdadeira baliza. A beleza da liberdade de pensar foi proposta por Allan Kardec. O livre pensamento, na sua acepção mais ampla, significa livre exame, liberdade da consciência, fé raciocinada. Ele simboliza a emancipação intelectual, a independência moral, complemento da inteligência física. Ele não quer mais escravos do pensamento do que escravos do corpo, porque o que caracteriza o livre pensador é que ele pensa por si mesmo e não pelos outros. Em outras palavras, que sua opinião lhe pertença particularmente. Pode, pois, haver livres pensadores em todas as opiniões e em todas as crenças. Nesse sentido,
O livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Você supervalorizou esse processo de formalização do espiritismo, que, embora tenha sua utilidade inegável, é um dos incentivadores da mentalidade rígida que o espírita adotou nessa visão elitista, que distancia o homem da sua verdadeira necessidade. O estudo e o serviço doutrinário são bandeiras fundamentais desses núcleos. Nada contra isso. Porém, foram inspiradas em padrões muito rígidos e que, de alguma forma, sustentam essas miragens de autonegação e desprendimento de si mesmo, recriminando o cuidado pessoal como sendo uma conduta nociva e desequilibrada. Entendo o que a senhora explicou, mas digo novamente: pobre de mim, pois seria definitivamente excluído da doutrina se manifestasse o que penso e o que sinto. Ter uma forma diferente de interpretar o Espiritismo nunca foi a causa real dos conflitos entre irmãos do ideal. Ter pontos de vista diferentes é muito saudável para qualquer doutrina que deseja provar sua consistência em relação ao progresso. O que causa todo esse processo de inaceitação e exclusão na comunidade espírita é o fato de se pretender ter a palavra final sobre os conceitos espíritas ou modelos de trabalho e não respeitar quem pensa e age diferente. Em verdade, você não teme pensar diferente, teme o enfrentamento, porque realmente quem pensa diferente na comunidade passa por poucas e boas. Eu jamais me veria no papel de um renovador, tendo que enfrentar as correntes de pensamentos contrárias. Conservadores e renovadores, cada qual com seu papel, cumprem funções importantíssimas em nossa comunidade, mas quando um ou outro adota uma atitude de desrespeito aos esforços alheios, ambos perdem a razão e escolhem a contramão da postura que deveria orientar a todos nós que amamos o Espiritismo, a fraternidade. Cada um, a seu modo, tem uma utilidade para a causa espírita quando se guia pelo amor e pela bondade com o próximo. O que pode desestruturar a comunidade espírita não é a diferença na forma de pensar fora dos padrões, mas a nociva incapacidade de nos amarmos nas nossas diferenças. Contudo, pensemos com clareza. Embora você não fizesse esse autoenfrentamento por uma questão de opinião própria, terá de fazê-lo agora, por uma questão de necessidade pessoal. Puxa, agora a senhora tocou em um ponto crítico. Acaso você acredita que os renovadores estão apenas realizando transformações por querer ofender ou confrontar a situação atual do Espiritismo? De forma alguma. Eles são idealistas que, acima de tudo, buscam caminhos diferentes em razão de suas próprias necessidades de aprendizado. Resolveram parar de censurar as sombras alheias e buscam perceber a trave que se encontra em seus próprios olhos. É o que agora acontecerá a você, como buscador de suas respostas pessoais. Buscador de respostas. Gostei da expressão. Todos somos eternos buscadores da verdade, meu querido irmão.
Tenho muito receio das respostas que eu vou encontrar. Começarei pedindo ajuda. Como frisou a senhora, afinal, nós, dirigentes, somos humanos e falíveis. Exatamente, Maurício. Essa é a questão. Dirigente não é anjo e tem necessidades espirituais diferentes dos seus irmãos de caminhada. Fico pensando, e se eu não tivesse a oportunidade que estou tendo, como esse chamado que recebi agora junto ao Grupo Espírita Fraternidade? Um episódio completamente imprevisto e despertador que me trouxe um novo olhar nas minhas dores? Se nada disso tivesse acontecido e desencarnasse com as angústias e os conflitos em torno da homossexualidade, eu desencarnaria com problemas nessa área? Desencarnaria com seu único problema. Qual? Ter de olhar para essa questão da homossexualidade com a mesma atenção e interesse para as quais agora você está sendo chamado. Ter de olhar para essa questão da homossexualidade com a mesma atenção e interesse para as quais agora você está sendo chamado. Quer dizer que a homossexualidade permanece com a gente no mundo espiritual? O mundo físico, meu filho, é que retrata o que existe do lado de cá. Por acaso ficaria livre das regiões inferiores, mesmo sendo homoafetivo? Você tem enormes chances de varar os umbrais e ser bem recebido no mundo espiritual. Embora tenha que se resolver, sua conduta tem primado pelo dever e pelo cuidado em não ferir outras pessoas, e isso já é um avanço. Ainda assim, conflito é conflito, seja no mundo físico ou espiritual. Resta a você o desafio de superá-lo do lado de cá, caso não o faça enquanto encarnado. Com sua conduta repressora, você evita as provas de compromisso afetivo com outras pessoas. No entanto, a prova de seu soerguimento consciencial permanece por ser concluída do lado de cá. Do jeito que está hoje, muito provavelmente não terá problemas com os outros, apenas com você mesmo. Em um processo terapêutico, diante de conflitos íntimos como os seus, o primeiro passo será migrar com essa culpa que você sente para o consciente, tomar contato com essa dor interior. Sinto-me mesmo uma farsa carregando esse assunto em minha alma. Você não é uma farsa, é alguém que procura a si mesmo em meio a muitos eus. Essa é a melhor definição para um buscador da verdade. Procurava desenvolver os assuntos em Maurício, sempre o trazendo para si mesmo. Cada assunto abordado oferecia à sua mente uma nova conexão de ideias e sentimentos. Isso o distraía e, paulatinamente, sem que ele percebesse, saía daquele circuito mental que se encontrava antes no nosso diálogo. A conversa foi longa e ele se sentiu muito mais ajustado intimamente após as reflexões, quando encaminhei o assunto para o encerramento. Sente-se melhor, Maurício? Muito aliviado. Tenho outras obrigações e vou retornar ao Hospital Esperança. Sou muito grato por tanta bondade de sua parte, dona Modesta, gastando seu tempo com uma pessoa que, como eu, estou investindo no bem, meu filho. Só isso. Cuidando de você, faço a mim mesma o que recomendou Jesus. Tiro primeiro a trave do meu olho, e assim
posso ajudar a tirar o argueiro do olho dos meus irmãos.